Quero saudar a todos com a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres de rever os irmãos, amigos, familiares, a todos que aqui estão presentes, nesse culto de ações de graças que nós estamos oferecendo ao nosso Deus, por conta dos 30 anos da nossa igreja. Celebramos aqui, pela graça e a misericórdia do nosso Deus, esses 30 anos que o Senhor nos concede a oportunidade de pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também estamos aqui congregando, como igreja, recebendo as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos celestiais. É com muita alegria que nós aqui recebemos a cada um de vocês, que vocês possam a cada instante sentir a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ao sair daqui saiam cheios da palavra de nosso Senhor, porque é uma palavra que enriquece os nossos corações e nos dá força para continuar nessa jornada, na nossa caminhada de fé cristã. Deus muito abençoe a vida de vocês e também a todos que estão aí conosco, nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe a vida e o lar de cada um de vocês. Eu convido a você a se colocar em pé e vamos desde já cantar nesse momento de saudação comunitária. Vamos estar expressando a nossa alegria de estarmos festejando ao Senhor, de estarmos celebrando, a salvação em Cristo Jesus, com esse culto de ações de graças ao nosso Deus. Cristo está neste lugar.
Convido a igreja agora a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Estaremos fazendo a leitura dos versos 3 ao 14 e estaremos fazendo a leitura de forma responsiva. Eu convido a igreja, aos irmãos, que compartilhem a palavra de Deus com os nossos amigos e visitantes que não estão não estão com as escrituras, que podem então compartilhar para que todos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus. Leitura responsiva, Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14. Hoje estamos sem o data show, né? Então os irmãos vão estar acompanhando diretamente das Escrituras. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção dos filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão nos esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estaremos agora fazendo uma oração de ações de graças. Essa oração eu quero convidar o nosso irmão presbítero Marcelo, que esteja fazendo essa oração, agradecendo a Deus pelos 30 anos desta igreja aqui nesta localidade, servindo ao Senhor, pregando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Soberano e eterno Deus, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus que nos amou primeiro e entregou o seu único Filho e Senhor nosso para morrer em nosso lugar, para nos conceder a salvação em Cristo Jesus. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor Deus, por essa rica oportunidade, Senhor Deus, que nós temos na nossa comunidade. Esse povo que aqui se reúne, Senhor Deus, tem o privilégio de prestar culto, de adoração e louvor ao teu santo e poderoso nome, de poder celebrar nessa noite, meu Deus,
30 anos, Senhor Deus, de organização da segunda igreja presbiteriana de Barra do Piraí. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque é pelas tuas misericórdias e pela tua graça, Senhor Deus, que nós podemos estar aqui nessa noite, que nós podemos todas as semanas podermos louvar o teu nome, reunirmos aqui, Senhor Deus, ouvir mais e mais da tua palavra, Senhor Deus, e a cada dia mais, Senhor, buscando vida de santidade e crescimento para o avanço do teu reino. Nos ajuda, Senhor Deus, a proclamar o teu evangelho, que nós possamos fazer a diferença na nossa comunidade, meu Deus, que possamos levar o evangelho a outras pessoas que não te conhecem, ó Deus, porque a tua palavra nos ensina, Senhor Jesus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ti, porque somente o Senhor, Senhor Jesus, tem as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos, Senhor Deus, senão somente para ti, que é aquele que pode nos dar a redenção, o perdão e a salvação eterna na glória que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós louvamos o teu nome, Senhor Deus, e queremos te apresentar o nosso coração quebrantado, contrito, alegre, regozijante nessa noite, para celebrar o louvor da tua glória. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu povo que aqui está, por cada coração que se dedica inteiramente a esse louvor, a essa adoração ao teu nome. Receba com toda a humildade dos nossos corações a nossa adoração e o nosso louvor a ti. Te rendemos graças e te adoramos na beleza da tua santidade. Quebranta cada coração aqui, Senhor Deus, aqueles que ainda não se renderam a ti, possa ter essa oportunidade, que haja arrependimento e fé salvadora em cada coração, para a glória e o louvor do teu santo e bendito nome. Oramos agradecidos, no nome santo e bendito de Jesus, nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra. Amém. A igreja pode se assentar. Nós estaremos com a oportunidade para um solo musical com a nossa irmã Ana Lúcia. Estará louvando ao Senhor nesse instante, estará cantando ao Senhor com uma canção. É com muita alegria que durante esses 30 anos a igreja tem servido ao Senhor nesta comunidade, tem servido ao Senhor aqui para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Sabemos que o mundo jaz no maligno e a igreja ela tem a missão de compartilhar as ricas promessas de Cristo Jesus para o perdido. Nós vamos cantar ao Senhor nesse instante, celebrando os nossos 30 anos nesta comunidade, servindo ao Senhor. Está sentado no trono, reinando soberano, seja a glória ao Rei do universo, autor da existência, seja a honra, seja o louvor
e toda adoração. El Shaddai, Adonai. Único Senhor, Tu és o único Senhor, o Criador da terra, céu e mar. Tu és o único Senhor, Tu és o único Senhor, na revelação de quem Tu és, eu posso descansar, eu posso adorar, pois o meu maior tesouro é Te chamar de Pai, Abba, Pai. Que está sentado no trono, reinando soberano, seja a glória ao Rei do universo, autor da existência, seja a honra, seja o louvor e toda adoração. El Shaddai, Adonai. Tu és o único Senhor, Tu és o único Senhor, o Criador da terra, céu e mar. Tu és o único Senhor, Tu és o único Senhor, na revelação de quem Tu és, eu posso descansar, eu posso adorar, pois o meu maior tesouro é Te chamar de Pai, Abba, Pai. Maravilhoso Conselheiro, Deus Santo, Justo e Verdadeiro, aquele que era, que é e que há de vir. De eternidade a eternidade, nunca se ouviu falar de um Deus assim, Alfa e Ômega, princípio e fim. É um Pai que se inclina para cuidar de mim. Meu Deus, Tu és o único Senhor, Tu és o único Senhor, o Criador da terra, céu e mar. Tu és o único Senhor, Tu és o único Senhor, na revelação de quem Tu és, eu posso descansar, eu posso adorar, pois o meu maior prazer é Te chamar de Pai. Meu maior prazer é Te chamar de Pai, Abba, Pai. Seja adorado, seja entronizado sempre, meu Pai.
Amém. Convido a igreja a se colocar em pé e nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 95. Estaremos fazendo essa leitura até o versículo 6, tá, meus irmãos? Então vamos fazer de forma responsiva. Salmo de número 95, de 1 a 6. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. Estaremos orando nesse instante, oração de adoração e louvor. Para essa oração, convido o nosso irmão presbítero Jovenir, que é o vice-presidente do conselho, que esteja assim fazendo essa oração. Pai querido, bom é poder estar na tua presença, na tua casa nesta noite, com o nosso coração alegre, para agradecer ao Senhor por 30 anos, ó Deus, de organização da tua igreja. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus presente, um Deus que tem sustentado essa obra, um Deus que tem derramado as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo, muitas vezes no meio das lutas, talvez das dificuldades, mas nós te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus misericordioso, e que tem nos dado, ó Deus, sempre novas esperanças, novas oportunidades de podermos louvar o teu nome e ser grato, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida da tua igreja, na vida do teu povo, em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque apesar de sermos pecadores, muitas vezes falo na tua presença, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós, tem colocado em nossos corações esse propósito, sermos gratos ao Senhor, para as grandes maravilhas que o Senhor tem feito na vida do teu povo. E nós, neste momento, Senhor, queremos te adorar e queremos te louvar pelas tuas ricas e poderosas misericórdias em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus, nosso Salvador, que nós celebramos e te adoramos. Amém. Vamos cantar o Senhor nesse instante, como diz o Salmo: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Vamos celebrar ao nosso Deus com estas canções e assim externando a nossa alegria por estarmos aqui pela vontade do nosso Deus. Adoramos o Rei.
a Jesus, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos resgatou com a sua grandeza, com a sua bondade, e por isso nós somos gratos pela grande obra que Ele fez em nossas vidas. Vamos louvar com um cântico: grande é o Senhor. Podeis assentar. Meus irmãos, chegou o momento em que nós estaremos recebendo da parte do nosso Deus a palavra que estará sendo
explicada e anunciada aos nossos corações, e nós estaremos fazendo a oração, pedindo a iluminação do Espírito do nosso Deus para o recebimento da palavra, e que tenhamos também as nossas vidas edificadas. Está conosco o reverendo Mítio Galdino, que é pastor da Igreja Presbiteriana Verdade e Vida, ali em Piraí, é conhecido nosso, já nos ajudou, né? Foi colaborador do reino aqui, participando dessa igreja, e é com muita alegria que nós o recebemos, tá? E desde já nós estaremos passando a palavra ao reverendo, que também estará fazendo as suas apresentações à igreja. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer-te pelas bênçãos que recebemos de Ti, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Sabemos que Tu és um Deus misericordioso, Senhor, diante das nossas imperfeições, mas, Senhor, nós queremos dar-te o melhor. Pai, nesse instante nós vamos ouvir a Tua palavra e queremos, ó Senhor, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos comunique, Senhor, a Tua palavra, para que tenhamos aqui, Senhor, as nossas vidas edificadas. Abençoe o reverendo Mítio na entrega da Tua palavra, Senhor Deus, a igreja que está aqui, Senhor, com os corações voltados para o alto, e assim, recebendo a Tua palavra, possa sair daqui, Senhor, totalmente edificada pela ação do Teu Santo Espírito. Nós somos gratos, Senhor Deus, pela Tua graça imensa sobre as nossas vidas. Oramos agradecidos em Cristo, Senhor da igreja. Amém. Reverendo, fique à vontade, Deus abençoe ricamente. Irmãos, que a graça que reina e a paz que excede todo o entendimento estejam nos nossos corações. Antes de ler a palavra de Deus e trazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, eu não poderia deixar de, nesta oportunidade, expressar a minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui neste momento de alegria desta igreja, no seu jubileu de pérola, 30 anos, não é isso? Então é isso mesmo, então é jubileu de pérola mesmo. Eu fico feliz por estar aqui com os irmãos. Por quê? Porque eu sou muito grato a esta igreja, ao conselho desta igreja, ao reverendo Cláudio. Há 5 anos atrás, aproximadamente, eu fui convidado para ajudar a igreja Verdade e Vida em Piraí. Já estava jubilado e tinha deixado uma igreja onde eu pastorei 20 anos. E eu fui ali descompromissado para ajudar aqueles irmãos. E na época, aquela igreja era a congregação desta igreja aqui. E, sem me conhecer, o reverendo Cláudio, o conselho desta igreja, me receberam, confiaram em mim. Acabou que eu fiquei por ali esse tempo. Já estou ali há 5 anos. Em agosto passado, inauguramos o nosso templo. E na última reunião ordinária do presbitério Volta Redonda, o presbitério resolveu organizar a igreja. Então, dentro aí dos próximos dias, aquela que era a congregação dos irmãos aqui, será a igreja presbiteriana Verdade e Vida. Eu agradeço a todos aqueles que de alguma forma nos ajudaram nessa missão de levar aquela congregação
que, na nosso ver, é um milagre de Deus. Vou completar segunda-feira 46 anos de ministério, 46 anos em que eu fui ordenado. E eu vi algumas congregações nascerem, crescerem, vi algumas igrejas serem organizadas, mas eu nunca vi uma igreja construir um templo como aquela ali de uma maneira tão rápida. A construção do templo não demorou 1 ano, e no período da pandemia, né? Nesse período aí. E também em ser organizada a igreja num período tão rápido. Eu fico feliz por estar fazendo parte desse projeto, e eu estou falando isso aqui por quê? Porque essa igreja faz parte dessa história. Quando se contar a história da Igreja Presbiteriana Verdade e Vida, há de se falar desta igreja aqui. E eu quero agradecer ao conselho pelo convite que me fez, de me honrar com a presença junto com vocês nesta noite aqui. Mas não foram estas coisas que eu vim falar aqui, apenas aproveitei a oportunidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 9, do versículo 51 ao 56. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 9, do versículo 51 ao versículo 56. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de que decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Meus queridos irmãos e amigos aqui presentes nesta noite, eu gostaria de lhes falar sobre o seguinte tema nesse dia de aniversário da igreja: a caminhada missionária da nossa igreja. Me permita eu usar essa expressão. Quando eu digo da nossa igreja, eu estou dizendo da nossa igreja mesmo aqui, porque nós precisamos aplicar o texto, a mensagem, à nossa vida, a vida que nós estamos tendo aqui. Quem não se lembra de uma boa viagem? Quem não se lembra de uma boa conversa durante a jornada? Eu acredito que a maioria de nós gosta de viajar. Eu sei que tem pessoas que não gostam. Eu já encontrei pessoas que dizem: olha, pastor, não gosto, eu gosto é de ficar dentro da minha casa. Mas a maioria das pessoas gosta de viajar. O reverendo Cláudio, acho que não deve gostar muito, né? Mas a esposa dele gosta e ele viaja bastante com ela. Nós nos parecemos, né? A gente então nos acompanha. Eu sei que a minha esposa às vezes conversa também com a esposa do reverendo Cláudio. Nós gostamos de viajar. É bom. Eu, quando saio de uma viagem, eu já programo outra. Então a minha próxima já está programada. Em junho eu estou indo para Lençóis Maranhense. Gosto de viajar, gosto de passear. E numa viagem, num passeio, sempre tem conversas muito boas.
Mas sabe, nós não precisamos fazer viagem para longe. Eu não sei quantos aqui gostam, por exemplo, de fazer caminhada. Alguns gostam de caminhar sozinho, mas aqueles que têm companheiros de caminhada, sabem que durante a caminhada também tem uma conversa muito boa, tem um papo agradável, e muitas coisas podem acontecer na nossa caminhada, no nosso passeio, na nossa jornada. E por que eu estou fazendo esta introdução? Porque esse texto aqui, ele nos mostra o início daquela que seria a última viagem de Jesus para Jerusalém. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, várias vezes ele foi a Jerusalém, principalmente nas festas judaicas que lá aconteciam, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos. E Jesus aqui está agora fazendo uma viagem para Jerusalém. Seria a sua última viagem. E como toda viagem, aconteceu um papo agradável com os seus discípulos, aconteceram alguns ensinamentos, e Jesus muito nos ensinou nesta conversa e no que aconteceu nessa viagem. Nos ensinou para a nossa caminhada como igreja. E eu gostaria que os irmãos vissem comigo nesta noite, né, algumas coisas que estão marcadas nesse texto e que poderiam também ser marcas da nossa igreja, da segunda igreja presbiteriana de Barra do Piraí. A primeira coisa que nós observamos aqui é a determinação no cumprimento da missão. Determinação no cumprimento da missão. Jesus, em seu ministério, ele sempre demonstrou consciência da sua missão. Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que veio fazer, ele sabia quando fazer. Por isso, até algumas vezes, ele saía do meio do povo quando quiseram prendê-lo, quando quiseram matá-lo, porque ainda não havia chegado a sua hora. Ele mesmo dizia: ainda não chegou a minha hora. E quando chegou a sua hora, não precisou que ninguém o prendesse, ele mesmo caminhou, ele mesmo se dirigiu para onde aconteceria a sua glorificação. Jesus sempre teve o firme propósito de cumprir o seu destino, a despeito dos sofrimentos que ele poderia passar. E quando Jesus vê a aproximação do cumprimento da sua missão, ele vai ao encontro dela. Jesus vai ao encontro de Jerusalém, Jesus vai ao encontro da cruz, Jesus vai ao encontro da morte. E isto estava bem marcado, inclusive, no seu semblante. O texto nos diz, no versículo 51, o seguinte: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, vejo então que se aproximavam os dias, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ou seja, as pessoas olhavam, e vamos usar uma expressão aqui dos nossos dias, as pessoas olhavam na cara de Jesus e viam na cara de Jesus de que havia uma resolução: eu vou para Jerusalém. E o texto diz também que alguns foram à sua frente para prepararem uma posada numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar a pousada. E o texto diz que os samaritanos não o receberam. E diz também aqui o porquê. Diz que o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém.
Ou seja, não apenas os seus discípulos, mas também os samaritanos viam no aspecto, no semblante de Jesus, de que havia uma determinação, e a determinação era ir para Jerusalém. E por que havia essa determinação na pessoa de Jesus? Porque esta era a missão que ele havia recebido do Pai. Então ele estava determinado a cumprir a sua missão. Agora, o que tem a ver isso conosco, com a igreja, com a nossa igreja? O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, e consequentemente ele diz à igreja o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ou seja, ele também nos deu uma missão. Ele deu uma missão para esta igreja, neste bairro, nesta comunidade. E nós precisamos, como Jesus, ser uma igreja determinada, consciente da missão que temos. Nós temos tido esta consciência de que recebemos uma missão de Deus para este lugar onde nós estamos, onde nós fomos colocados. Nós não poderemos cumprir essa missão sem a determinação demonstrada e vivida por Jesus. E eu faço uma pergunta: quando as pessoas desse bairro, dessa cidade, olham para o semblante desta igreja, olham para a cara desta igreja, eles percebem no nosso semblante, na nossa fisionomia, que nós estamos determinados a cumprir uma missão que Deus nos deu, que nós estamos determinados a não abrirmos mão da missão que Deus nos deu neste lugar. E por que eu estou dizendo isto? Eu conheço muito pouco a igreja dos irmãos, vim aqui algumas vezes, tive um relacionamento distante, mas eu tenho percebido na minha caminhada, Deus tem me dado o privilégio de caminhar em muitas cidades e muitas igrejas, eu tenho percebido que muitas igrejas perderam esta consciência e perderam a determinação da sua missão. Algumas estão vendo as suas luzes serem apagadas. Perderam a razão de ser igreja. Porque quando nós deixarmos de sermos determinados na missão que Deus nos deu, não haverá mais razão de sermos igreja. A igreja existe para salvar homens e não para destruí-los. O versículo 56 desse texto, ele nos diz o seguinte: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Se esta era uma missão de Jesus, esta é uma missão da igreja também. Nós temos a missão de salvar vidas, as vidas dos homens e não destruí-las. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Ele nos colocou aqui neste lugar, nesses 30 anos, para que pessoas, através da vida, da mensagem desta igreja, também encontrem vida e vida em abundância. Esta é uma missão que nós temos aqui como igreja. Então nós precisamos pensar nisto como igreja neste lugar. A caminhada de Jesus rumo a Jerusalém é feita a passos largos e determinados para o cumprimento da sua missão. Da mesma maneira, nós como igreja devemos caminhar a passos largos para cumprirmos a nossa missão, e isso precisa ser visto no nosso semblante.
Muitas vezes nós olhamos o semblante, a fisionomia de determinadas igrejas, e o que nós vemos não é a missão de salvar vidas. Não é isso. Vemos outras coisas, mas não esta. Nós não podemos abrir mão disto. Isto precisa estar na nossa cara como igreja. Nós estamos aqui para salvar vidas. Esta é a missão que temos como igreja. Mas existe uma segunda coisa que a gente vê aqui nessa caminhada. Nessa missão que nós temos e que precisa estar na nossa cara, a tolerância precisa permear a nossa missão. É preciso caminhar sem perder de vista a característica da missão que Deus nos deu. Porque muitas vezes nós perdemos de vista, como igreja nós perdemos de vista essa missão. Os irmãos observaram o que aconteceu aqui com os 2 discípulos de Jesus, Tiago e João. Por algum momento, eles perderam o sentido e o espírito da missão. Versículos, aqui diz o seguinte, o versículo 54 e 55. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Irmãos, aqueles discípulos revelaram intolerância e ignorância, invertendo o objetivo da missão. Eu disse agora há pouco que a missão de Jesus era salvar, e esta deve ser a missão da igreja. Jesus disse: eu vim para salvar e não destruir vidas. Até porque as vidas dos homens naturais, elas não precisam de mais nada para serem destruídas. O pecado já as destruiu. Por isso Jesus veio para salvá-los. E nós observamos então que aqueles discípulos, eles inverteram o objetivo da missão de Jesus. E com respeito àqueles samaritanos que não queriam receber Jesus, eles disseram: queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Irmãos, estes discípulos anteriormente, em outra passagem, eles já haviam demonstrado esta mesma intolerância, proibindo um homem que expelia demônios em nome de Jesus de fazer tal coisa, porque não seguiam com eles. Isso está registrado aqui mesmo, nesse mesmo capítulo aqui, do versículo 49, é a passagem anterior. Diz aqui, falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Muitas vezes nós somos intolerantes com pessoas que estão sentadas ao nosso lado, porque elas pensam diferente de nós. Um dos mandamentos que a Bíblia dá à igreja de Jesus Cristo é: suportai-vos uns aos outros. Assim como tem amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, diz: suportai-vos uns aos outros. Eu costumo dizer que se todos nós fôssemos iguais, possivelmente nós não precisaríamos nos suportar, mas precisamos nos suportar exatamente porque não somos iguais. Então, aí a gente precisa às vezes orientar a igreja. Nós estamos aí, queira Deus, no final de uma pandemia. E eu, no início dela,
antes até de fecharem as igrejas, eu me lembro que eu dei uma palavra na minha igreja, porque já estava naquela situação, não cumprimentar as pessoas, só que não havia decreto. E eu disse, olha, irmãos, vamos nos respeitar, cada um se cumprimenta de uma forma que desejar, né? Se alguém desejar apertar a mão, aperta, se dá soquinho, dá, se cotovelo, dá, se quiserem se abraçar, se abraça, se quiserem se beijar, eu só falei na minha igreja, tá? Se beijem, né? Então, mas vamos respeitar o outro sempre, vamos suportar o outro, porque ele é diferente de nós. Não vamos querer destruí-lo, mandar vir fogo do céu, porque ele pensa diferente da gente. Não vai fazer isso, né? Amanhã eu vou dar uma palavra na nossa igreja lá também, porque lá está liberado o uso de máscara. Mas possivelmente alguns vão continuar usando. Então aqueles que tirarem as suas máscaras, respeitem aqueles que não querem tirar também. Eu estou usando esse exemplo porque é um exemplo clássico dos nossos dias que nós estamos vivendo. Não vamos querer que venha fogo do céu, né, sobre quem usa ou quem não usa máscara, porque pensa diferente de nós. Pode ser, há muitos que estão na mesma missão que nós estamos. Nas duas ocasiões aqui, Jesus repreendeu os discípulos. Meus irmãos, geralmente nós somos tentados a esquecermos a nossa missão, revelando toda a nossa intolerância ante a postura das pessoas. Jesus está nos ensinando aqui a tolerância, visando a essência da própria missão. Se a essência da missão é salvar, nós precisamos ser tolerantes. Em Jericó, por exemplo, a intolerância foi contra o publicano Zaqueu. E Jesus, mais uma vez, demonstrou a essência da sua missão. Nesse mesmo livro, né, de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, ele nos mostra isto, quando ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque Zaqueu era um publicano. E o que isso significava? Significava que ele era um corrupto, significava que ele era um ladrão, significava que ele extorquia as pessoas. Quando a gente lê a história, a gente sabe que havia, né, quando se falava em um publicano, já se pensava nessas coisas. Então, para muitos, Jesus não deveria entrar naquela casa. Mas Jesus diz, então, no final do texto, né, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E nós só vamos entender a nossa missão de igreja de salvar os perdidos se formos tolerantes com os perdidos. Porque se você tem Jesus como seu Salvador, se você já foi inserido na igreja de Cristo pelo batismo do Espírito Santo, se você foi inserido nesta igreja pelo batismo com água, louvado seja Deus por isso, mas outrora você já foi também um perdido. E Jesus veio para lhe salvar. Muitas vezes as pessoas que deveriam ser alvo da nossa missão tornam-se alvo da nossa intolerância. Que Deus abençoe esta igreja para que não haja Tiagos e Joãos aqui. A terceira coisa que gostaríamos que observássemos nessa passagem é, mais uma vez, para ficar bem claro, o objetivo da missão. Jesus deixa bem claro o objetivo da sua missão,
que é também o objetivo da missão da igreja. No versículo 56 ele diz: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. A caminhada de Jesus para Jerusalém é para cumprir cabalmente este objetivo de salvar as almas dos homens. E esta passagem, ela nos faz lembrar a admirável paciência de Deus. Nós é que em nossos pecados queremos fazer descer fogo do céu a fim de destruir os malfeitores. Mas Deus, não a despeito da sua santidade, mas por causa dela, mostra-se paciente. E você deve se lembrar como que ele foi, como ele é paciente com você. Se você tiver a coragem de se autoavaliar. Na missão de Jesus, nós encontramos o cerne da nossa missão. Nós somos chamados também, não para esmagar a cana quebrada, não apagar o pavio que fumega. A igreja existe, irmãos, por causa daqueles que estão perdidos. O evangelista Mateus, no capítulo 9, versículo 12, ele diz o seguinte: mas Jesus, ouvindo isto, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Existem vários textos que nos mostram essa essência, esse objetivo da missão. Eu tenho, na minha vida pastoral, alguns exemplos muito bonitos, mas eu tenho exemplos tristes também. Eu me lembro, eu vou contar um exemplo só. Uma moça havia conhecido Cristo como seu Salvador, havia feito a sua profissão de fé e se batizado na igreja, mas ela estava no processo de santificação como todos nós. E um dia ela fez alguma coisa que um irmão da igreja achou que ela não deveria fazer. E ela estava se aproximando um dia antes da escola dominical, e aquele irmão disse para aquela moça: você não é digna de frequentar a nossa igreja. E aquela moça entrou no templo. A nossa igreja tinha o costume de dar uma Bíblia para todos que se batizavam e faziam a profissão de fé. E ela deixou a Bíblia que ela ganhou no dia da profissão de fé lá no último banco, saiu pela porta, nunca mais voltou. Eu espero que ela não tenha deixado Jesus Cristo. Ela deixou a minha igreja, mas eu espero que não tenha deixado Jesus Cristo e que tenha caminhado. Mas sabe por quê? Por causa de um irmão intolerante que não reconhecia qual a missão dele, qual a missão da igreja dele, que é salvar os perdidos, que é curar os doentes. A igreja está aqui por causa dessa gente. E se nós esquecermos essa realidade, nós vamos renegar o objetivo da missão de Jesus, que é a missão que ele nos deu. Então eu gostaria que nessa noite nós tivéssemos uma reflexão como igreja, que nós pudéssemos pensar que nós estamos numa caminhada, nós não vamos estar aqui para sempre, nem nós como pessoas, eu não vou estar aqui para sempre, eu estou numa caminhada, e nessa caminhada Deus me deu uma missão, me deu uma oportunidade. Esta igreja não vai estar aqui para sempre, eu espero que ela esteja aqui até Jesus voltar, que o seu candelabro não seja apagado, eu espero sim, mas um dia
ela não vai estar aqui depois que Jesus voltar. Mas enquanto estivermos aqui, reflitamos sobre isso. Temos cumprido esta missão? As pessoas estão observando no nosso semblante que nós não abrimos mão da missão de salvar vidas e temos sido tolerantes com os pecadores que precisam de Jesus? Como igreja, neste lugar, meu desejo é que os irmãos reflitam sobre isso. Que Deus nos abençoe. Bom ouvir a palavra do Senhor, né? Uma palavra super edificante aos nossos corações, desafiadora ao cumprimento da missão, né? Sabendo que igreja somos nós como igreja somos a missão de Deus, a missio Dei neste mundo, né? E já dizia, se eu não me engano, foi Spurgeon que falou certa vez: se você não é um missionário, você é um campo missionário. Isso é bom a gente refletir a respeito do nosso chamado, da nossa missão, e que possamos estar cumprindo a missão nesta localidade com amor, dedicação, compromisso, porque o Senhor, Ele foi naquela cruz em compromisso para nos resgatar do império das trevas, com amor para nos salvar. E uma vez que a nossa cosmovisão é mudada, nós somos desafiados a sair daqui como igreja e realizar a missão na proclamação do Evangelho, de pregar os valores do reino, de pregar, né, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom estar sempre refletindo, através dessa palavra que nós recebemos, de que somos a missão. Igreja não são esses tijolos, aqui tudo fica, mas aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, estes subirão para o reino dos céus, né? Eu convido a igreja a se colocar em pé, uma vez que nós já recebemos essa palavra maravilhosa aos nossos corações, uma vez que nós estamos aqui também para agradecer a Deus pelos nossos 30 anos, nós vamos cantar ao Senhor, vamos agradecer cantando ao nosso Deus, com uma canção Te Agradeço. Essa canção é bem conhecida, né? Acho que é o hino oficial aqui da igreja. É meu? É. Então nós vamos cantar, né? Te agradeço. Vamos agradecer ao Senhor, soltando as nossas vozes, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, né? Com todo o nossa vontade de servir ao Senhor. Cantemos a Ele. Todo meu ser.
estamos chegando ao final desse culto ao Senhor. Antes de nós, eu pedi ao reverendo Mitchell que esteja fazendo a oração final e também impetrando a bênção na vida do povo. Nós queremos, convidar a todos que não vão embora sem antes se dirigirem ao nosso salão superior, porque aniversário tem que ter bolo, Então nós temos um bolinho, também temos um cachorro quente, mas que é uma salsicha no pão, tá? Mas aí tá gostoso pra caramba, hein? Tá? Então, e um refrigerante, acho que tem também um refrigerantezinho, tá? Então, todos vocês estão convidados para comer um pedacinho de bolo e um cachorro quente, tomar um refrigerante lá com a gente, bater um papo gostoso lá no andar superior. Não vou embora sem estar conosco, tá bom? Então nós vamos estar orando nesse instante e impetrando a bênção. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela existência desta igreja, pela sua caminhada, pela sua missão, e a colocamos em tuas mãos, Senhor, para que ela possa continuar cumprindo esta missão neste lugar, e que tu possa sustentá-la, Senhor, em toda a sua caminhada. Despeça-nos, Senhor, agora com a tua paz. Ao voltarmos para as nossas casas, possamos voltar debaixo da tua proteção, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações, o poder, o ensino e a paz do Santo e Divino Espírito repouse sobre todos nós aqui presentes nesta noite e sobre toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, agora e para sempre. Amém.